A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão conosco aí em casa para mais um programa de Volta à Palavra. Esta manhã queremos convidar a cada um de vocês a pegarem suas Bíblias, chamem aí os seus amigos, chamem os seus familiares, reúnam-se aí em torno do seu televisor e vamos ter comunhão na Palavra de Deus. Este é um programa comprometido com a revelação das Escrituras Sagradas. Na semana passada nós tratamos de uma mensagem muito importante, de um tema de extrema importância no que diz respeito à vida eterna. Foi feita uma grande pergunta: quem é Jesus? Para isso nós usamos o texto de Mateus, vocês poderão acompanhar novamente, o capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ainda no versículo 15, mas Jesus continuou dizendo: quem dizeis que eu sou? Esta é a grande pergunta da Bíblia: quem é Jesus? Precisamos levar em consideração, queridos, que o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existem, é aquele Deus que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. É isso que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16. Todavia, este Deus que habita em luz inacessível veio revelar-se ao homem na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que João, capítulo 1, no versículo 1, diz que o Verbo era Deus, ou seja, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João capítulo 1, versículo 1, já nos informa quem é Jesus. É preciso que todos aqueles que almejam a vida eterna, que almejam a salvação de Deus, que almejam alcançar o favor de Deus, é preciso que conheçam a respeito de Jesus e saibam quem é Jesus. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Diz assim as Escrituras Sagradas: olha, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Querido telespectador, irmão em Cristo, você que ama verdadeiramente a Deus, eu quero te convidar neste momento a refletir sobre esta palavra que o evangelista João, ele nos traz. O apóstolo João, o evangelista João, nos traz falando a respeito de Jesus e do Pai. Olha o que diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, Jesus é o enviado do Pai que veio à terra trazer aos homens o conhecimento a respeito de Deus. Isso significa que todas as pessoas que desejam conhecer a Deus precisam conhecer a Jesus Cristo. Ainda que ao longo dos tempos o Pai enviou muitos profetas para falarem em seu nome, mas somente Jesus é aquele que traz o verdadeiro e real conhecimento de Deus, no sentido de que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e veio habitar em nós. Esse é o princípio que tem sido às vezes desprezado, porque quando se prega o Evangelho, geralmente os olhares e o coração das pessoas passam por Jesus, mas não fixa em Jesus, mas não para em Jesus. O nome de Jesus, muitas vezes, é utilizado apenas como uma palavra mágica para trazer os benefícios. Mas a Bíblia fala: ninguém pode vir ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Jesus é a conexão, é o elo que une o Pai e o homem. O homem não pode chegar a Deus sem Jesus. O homem não pode encontrar a Deus
sem Jesus. Este é o ensinamento claro das Escrituras. Este é o ensinamento, que todos aqueles que desejam obter vida eterna verdadeira precisam conhecer e experimentar. Por isso que no capítulo 17 do Evangelho de João, quero convidá-los a acompanharem também, está escrito as seguintes palavras. Versículo 3 do capítulo 17. Versículo 3 do capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Considere comigo, meu querido. Você que almeja a vida eterna, você que tem medo da morte, você que tem incerteza e insegurança na sua vida, você que anda triste, que anda amargurado, que anda sofrendo. Porventura você já parou para refletir nas palavras que Jesus Cristo dirige ao seu próprio Pai? Nas palavras que Jesus Cristo diz ao Pai, a Deus o Pai? E a vida eterna é esta. 2 pontos. Olha o que ele diz. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Não é em receber benefícios de Deus. Não é em dar as coisas a Deus como se de alguma coisa ele precisasse. A questão que os desvios do Evangelho têm ensinado às pessoas que elas precisam pagar a Deus para que Deus possa abençoá-las. Mas a vida eterna, diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, é que você que está em casa conheça a Deus, o verdadeiro e único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que conhecer a Jesus Cristo? Ora, porque para conhecer ao Pai, para conhecer a Deus, é preciso conhecer a Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, se fez homem e veio habitar entre nós para trazer o conhecimento de Deus. Quando você olha para Jesus, você então vê o Pai. Quando você olha para as obras, para o falar de Jesus, para o coração de Jesus, para tudo aquilo que ele é e que ele faz e que ele fez, então você pode ver ali o próprio Deus em carne. Por essa razão que o Evangelho de Mateus nos diz que quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, disse que ele seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é mais o Deus distante, é Deus conosco. Acreditar que Jesus é Deus, acreditar que Deus se fez carne no tempo determinado, é acreditar em um Deus que não está distante de nós, mas é um Deus que está em nosso meio, como está em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus deixou os céus, Deus deixou a adoração dos anjos, deixou o seu trono e ele condescendeu e veio andar entre os homens. E por que ele veio andar entre os homens? Ele veio ver de perto o sofrimento. Ele veio contemplar de perto a vida do homem, as fraquezas do homem, os fracassos do homem. Ele veio conhecer na própria experiência como era a condição do homem e qual a verdadeira necessidade que o homem possui. É por isso que conhecer a Deus e conhecer a Cristo, que é a vida eterna, consiste em conhecer a obra que ele veio fazer. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Porque o profeta Isaías vai nos mostrar qual foi a obra que Jesus veio fazer. Capítulo 61 de Isaías. É uma palavra profética que se cumpriu quando Jesus Cristo veio ao mundo. Essas mesmas palavras podem ser conferidas no seu cumprimento real no livro de Lucas, do Novo Testamento, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Mas vamos ler aqui em Isaías 61, versículo 1 a 3. Diz assim, olha... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor,
Observe, aqui está mostrando que o Cristo, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. E qual era a sua obra? E qual seria a sua missão? Está aqui, olha, me ungiu para pregar. Jesus foi ungido para anunciar para o homem. Ele veio do céu, andou entre os homens, conheceu a fraqueza do homem e começou a anunciar aos homens. E hoje essa palavra chega à sua casa. Também lhe é anunciado que o Senhor foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão destruídos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por uma situação semelhante. Talvez você seja este de que é dito aqui, olha, um quebrantado. Talvez você seja essa pessoa, quebrantado de coração. Talvez você esteja numa espécie de cativeiro, uma prisão de circunstâncias, uma prisão de problemas. Talvez você esteja algemado em situações. Mas esta manhã eu quero proclamar a você, declarar a você que este é o ano aceitável do Senhor. Se então somente você exercer fé na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai, então você pode experimentar libertação e cura na sua alma. Agora atente bem para este princípio. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Olha o que ele diz. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui está um princípio que você precisa aprender. Se bem que você vai ter que lutar contra a correnteza deste século, porque crer em conformidade à Bíblia é lutar contra o que este mundo atual tem colocado, porque esse século não concorda com a Bíblia. A palavra de Deus diz, credes em Deus, então crede também no Filho. O objeto da nossa fé é Deus o Pai e o Filho. É preciso que aquele que crer, creia na pessoa de Deus, no nome de Jesus, em nada mais. Queridos, vivemos numa época onde o misticismo, onde a mensagem do Evangelho, ela tem tido muitos pontos e objetos de fé. As pessoas são levadas a crer em muitas coisas que não é o próprio Deus. Você não pode acreditar nisso. Você tem que seguir o que a Bíblia diz. A sua fé deve ser depositada unicamente em o Pai e o Filho. O Pai porque é o Deus Criador. O Filho porque é o Filho de Deus que veio revelar o Pai. A sua fé tem que estar firmada em Deus o Pai e Deus o Filho, conforme está em João, no capítulo 14, no versículo 1. Certa ocasião, essa história que eu vou contar para você está no capítulo 2 de João, do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus foi convidado a uma festa de casamento. Na verdade, conforme o capítulo 2, versículo 11, isso que nós vamos relatar agora foi o começo do ministério de Jesus. Ou seja, foi o começo da obra de Jesus. Quando Deus veio à terra conhecer as fraquezas e sofrimentos humanos, ele começou a sua obra numa festa de casamento. E a história que está registrada, o fato que está registrado no capítulo 2 de João, diz que Jesus foi convidado, seus discípulos foram convidados, a mãe de Jesus foi convidada a uma festa de casamento. Naquele tempo, as festas de casamentos duravam, no mínimo, 7 dias. Então, o pai da noiva, o noivo, os familiares, eles organizavam uma festa muito grande. Então, eles preparavam vinho para que os visitantes, os convidados, pudessem, então, desfrutar daquela festa, daquela alegria. E diz o relato bíblico que na metade da festa, o vinho acabou. Oh, que tragédia! O pai da moça,
estava crente, estava acreditando que aquele vinho seria suficiente até o final da festa. O noivo também não contava que o vinho poderia acabar no meio da festa. Uma grande tragédia, que decepção! Eles fizeram tantos esforços, se prepararam tanto, fizeram as suas contas, os seus cálculos, para agora, no meio da festa, o vinho acabar. Queridos, o princípio nessa porção é muito claro. O casamento, ele significa a continuação da vida humana. Ora, como assim? Sabemos que quando as pessoas se casam, elas se casam e então têm filhos, e então os filhos se casam e também têm filhos, e assim vai como se fosse uma corrente. O casamento abre a porta para que continue aquela geração. Então, geração após geração. Do casamento saem os filhos, que haverão de se casar depois, e haverão de ter outros filhos, que também se casarão. E assim é uma corrente. A vida humana, ela continua por causa do casamento, e portanto o casamento é símbolo do homem em sua existência. Você está vivendo. Então isso aí é uma experiência de casamento, espiritualmente falando. Então quando diz que o vinho acaba, é porque o vinho representa satisfação. O vinho representa alegria. Ou seja, na vida humana e na continuação da vida humana, os homens estão sempre alegres e festejando. A vida do homem é alegria e a vida do homem é satisfação. Os homens vivem pela satisfação e buscam a alegria. Mas a Bíblia diz que na metade da festa o vinho acaba. Ou seja, os homens se planejam tanto. Veja, você trabalha, você educa os filhos, você constrói, você planeja a sua vida, você faz de tudo para que a sua vida tenha sucesso pleno, para que você, seus filhos, sua família tenha satisfação completa. Acontece que algo inesperado acontece na vida das pessoas. Na metade da vida das pessoas, quando as pessoas menos esperam, vem a tragédia, vem o divórcio, vem a separação, vem os filhos que são levados, arrastados pelo mundo para as drogas. E aí a tragédia começa a entrar na família. É o momento em que diz que o vinho acaba, a felicidade acaba, a alegria acaba, a satisfação acaba. E você então se planejou tanto, se empenhou tanto, você fez todos os cálculos possíveis, você tinha certeza que daria certo os seus projetos, os seus sonhos, mas de repente alguém diz, olha, o vinho acabou, a sua alegria acabou, sua satisfação acabou. E aí vem o desespero, porque como continuar vivendo sem alegria? Como continuar vivendo sem paz? Como continuar vivendo se o mundo está caindo, está ruindo ao seu redor, se o mundo é arrancado debaixo dos seus pés? E agora, de repente, as pessoas que muitas vezes têm uma condição financeira estável, aqueles que têm onde se amparar, talvez tenham até um bom dinheiro guardado, mas se veem atados, porque o dinheiro não pode comprar paz, o dinheiro não pode comprar felicidade. É por isso que o inimigo de Deus, sabendo que a necessidade do homem é de paz interior, é de alegria proveniente de Deus, é que ele tem deturpado o evangelho, né? O evangelho tem sido muitas vezes anunciado como sendo bens materiais. Não! Ora, se a solução para o homem é obter bens materiais, se a saída para o homem, se a felicidade do homem consiste em ter as coisas, então os ricos, os milionários, não sofreriam de depressão. Então os ricos, eles também não se matariam, não suicidariam, mas pelo contrário, pessoas nobres, pessoas grandes, têm ausência de paz, têm ausência de alegria, porque quando o vinho acaba, acaba na casa do pobre e do rico. Quando o vinho acaba, quando a esperança acaba, quando a alegria acaba, quando a paz acaba, acaba na casa do homem de alta posição e do lavrador. Porque não existe pessoa diferente, porque essas coisas são espirituais e não terrenas. A saúde o dinheiro não pode comprar, a paz o dinheiro não pode comprar.
O pobre não tendo dinheiro para comprar, não terá. O rico tendo dinheiro, não poderá comprar. A verdade é que na Bíblia diz que quando o vinho acabou nessa família, a Bíblia diz que Jesus fora convidado para o casamento. Ou seja, você precisa convidar Jesus a estar na sua vida. Senhor, venha fazer parte da continuação da minha vida. Se você faz, como essa família fez, convidar Jesus a estar presente na sua família, a estar presente na sua vida, convidar Jesus a estar presente na sua casa, presente no seu coração, o que vai acontecer? No momento que o vinho acaba, Jesus pode entrar em ação e ele vai entrar em ação na sua vida. Jesus falou assim, olha, coloque aqui 6 talhas de pedra, 6 vasos de pedra. Colocaram ali os 6 vasos de pedra, vocês podem verificar no capítulo 2, versículo 6. Jesus mandou que enchesse ali de água. Enchei de água essas talhas. Então foi enchida de água aquelas talhas. Então ali nós temos um quadro que representa a condição do homem. 6 talhas, o número 6 na Bíblia representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, aquelas 6 talhas representam você, o ser humano que é. Quando diz que talhas de pedra, porque o homem está ali sem vida, está frio, e cheio d'água. A água tem pelo menos 3 características. A água é incolor, a água é insípida, a água é inodora. Ou seja, a água não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Demonstrando que o homem, ele está cheio. Mas cheio de quê? Ele está cheio daquilo que não tem graça, que não tem gosto, que não tem sabor. A vida do homem perdeu completamente o sentido. E Jesus fala, eu vou transformar esta água insípida, inodora e incolor no melhor vinho, na melhor satisfação, na melhor alegria. E Jesus então transforma aquela água, e quando aquela água então ali transformada agora em vinho, é levada ao mestre-sala que ele bebe. Olha só o depoimento do mestre-sala, versículo 10. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A água que Jesus transformou em vinho, ou melhor, a vida de transformação que ele quer te dar, é superior à primeira vida que você tinha. Ou seja, no momento que Jesus entra em ação, ele quer simplesmente mudar a sua vida. Jesus é convidado a estar na festa de casamento, a estar na família, nas casas das pessoas, para mudar a situação. Talvez você seja como esse pai desesperado da noiva. Ou seja, como este noivo desesperado. O meu vinho acabou, ou a minha alegria acabou, ou a minha paz acabou, ou a minha família está se acabando. Queridos, olha, é preciso que você entenda que o caminho da restauração chama-se Jesus Cristo e nada mais. Na verdade, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, estava presente. E Maria, conforme diz o versículo 3, buscou Jesus e falou assim, olha Jesus, o vinho acabou. Ou seja, Maria queria tomar providências. Jesus responde no versículo 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No versículo 5, Maria fala a palavra-chave dessa mensagem. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Veja como Maria, mãe de Jesus, demonstra ser uma mulher sábia. Veja quanta sabedoria temos aqui na mãe segundo a carne de Jesus. Eu falo agora para pessoas que admiram Maria, como eu também admiro esta pessoa. Olha o que ela fala para você que está em casa e olha o que ela fala para mim que eu estou dizendo. Olha o que Maria fala aos homens da terra. Fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Maria conduz os homens a obedecer às palavras de Jesus. Então nós não podemos, de maneira alguma, criar métodos próprios para mudar a nossa vida.
Eu sei que você que está em casa, me ouvindo, me escutando, eu sei que você tem sede de Deus. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas que você quer colocar nas mãos de Deus. Talvez você seja como o homem lá da casa, o noivo. Talvez o seu vinho tenha acabado. Talvez a sua alegria tenha acabado. Mas faça tudo o que Jesus disser. E a vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse, credes em Deus? Crede também em mim. Creia na pessoa de Jesus Cristo. Neste momento, você pode, aí mesmo na sua casa, se entregar a Jesus. Fechar os seus olhos, curvar os seus joelhos, prostrar-se diante do Deus eterno que te ama e falar, Senhor, o meu vinho acabou. Tu podes mudar a minha situação. Jesus veio para colocar fim aos sofrimentos dos quebrantados e a libertar os que estão algemados. Creia nele e ele fará isto acontecer na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor.